Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para mais uma edição. Nesta terça-feira, dia 11/11 de 2025, contra tudo e contra todos. Você já ouviu essa frase. A história mostra que o Vasco já marcou a sua posição, mas precisa continuar fazendo isso, porque alguns adversários querem cada vez mais o Vasco enfraquecido. Se o Vasco seguir brigando internamente e enfraquecendo, sangrando, para eles é muito bom. Vamos debater esse tema aqui no nosso vídeo, então não esquece, deixa seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Se tiver a função hype o vídeo também, para que ele chegue em muitos vascaínos. Se inscreva aqui no canal, já passamos de 231 mil amigos. Vamos juntos para fazer a maior comunidade que fala de Vasco da Gama. Bom, ontem o Flamengo divulgou uma nota oficial. Inclusive, falei sobre isso rapidamente hoje no nosso Café Vascaíno, mas quero desenvolver o tema aqui um pouco mais com você, sobre o que o Flamengo propôs na comissão da CBF que estuda o fair play financeiro do futebol brasileiro, extremamente necessário, extremamente útil, né, para acabar com as desigualdades. Mas parece que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que não foi quem iniciou, né, a campanha do Flamengo de retomada das suas finanças, isso deve-se ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, tem que se dar o nome de quem fez com o grupo dele, né? Mas o presidente Luiz Eduardo Batista, do alto da sua sabedoria, ele defende que clubes que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial sejam impedidos de ter jogadores registrados. Vou ler o texto. Impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a decretação da RJ ou RE e a homologação desse acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: o Vasco, que entrou com pedido de recuperação judicial, houve um acordo, né? Agora tem que haver a homologação desse acordo na justiça. Entre esse período de pedido e homologação, o Vasco tem que perder todos os pontos. Perde ponto. Não pode inscrever atletas. Por quê? Porque o clube buscou uma solução para que as suas finanças sejam reorganizadas, porque chegou um presidente, o BAP, Pedrinho, com o seu grupo, com único e exclusivo interesse, o Vasco. E aí vem o senhor levantar uma bandeira do eu sei tudo, não pode, se fizer isso é sacanagem com os outros. É sério mesmo? Ou por trás desse seu discurso político, da nota emitida pela sua assessoria, né, pelo Departamento de Comunicação do Flamengo, que é brilhante, tem um lado político, um viés para esvaziar o Vasco da Gama. Historicamente, presidente do Flamengo, o Vasco sempre lutou contra o sistema. Foi assim. O senhor deve saber, tenho noção que o senhor é uma pessoa muito inteligente, até porque a sua carreira profissional fora futebol mostra muito isso, né? No futebol o senhor ainda é pato novo, né? O senhor ainda está dando as suas primeiras braçadinhas. É claro que percorrendo um caminho que foi pavimentado pelo Eduardo Bandeira de Mello, segmentado ali, sedimentado, melhor dizendo, pelo Rodolfo Landim. Agora o senhor está, né, tranquilo, a caneta na mão, tá bonito. Não pegou aquela fase do Márcio Braga que falou que o dinheiro tinha acabado, lembra? O senhor deve ter memória boa, né? Mas vamos lá. Se o Vasco hoje tem uma administração séria, que pensa única e exclusivamente no Vasco, que busca soluções não para tirar vantagem de ninguém, mas para conseguir pagar as suas dívidas e honrar os seus compromissos e pagar a quem o Vasco deve há muitos e muitos e muitos anos, sem recorrer a empréstimos de empresas estatais, presidente Luiz Eduardo Batista. Que mal há nisso? A justiça, que nós todos confiamos, eu, o senhor e todos os cidadãos brasileiros, é ela quem vai julgar se todo o pedido do Vasco é legítimo, se está dentro da legalidade, se o acordo proposto aos credores está correto, se o desconto dado, aprovado por mais de 97% em Assembleia, está correto. Não é o senhor, com a sua cadeira estofada,
na presidência do Flamengo que vai dizer se o que está certo está errado. Certa vez a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, disse que o Flamengo ia sair da liga para jogar sozinho. Me parece que o senhor tem um interesse realmente do Flamengo jogar sozinho. Parabéns ao Flamengo, que nos últimos 12 anos conseguiu um caminho de vitórias, um caminho financeiro muito importante. Mas os outros não têm esse direito. O Palmeiras também o fez. Mas o importante é que os outros sifam, né? Talvez essa seja a sua grande preocupação. Existem outras, claro, gramado sintético. Eu não vou nem entrar em estádio, porque aí já é uma outra discussão, e pode ficar ruim. Mas, enfim. Mas há eu vou me ater a esse ponto. Um incômodo que gera o Vasco da Gama se reestruturar, reaparecer no cenário, porque deve ser maneiro. O Vasco na merda, o Vasco fudido há 25 anos, sendo mal administrado por quem passou lá, vivos ou mortos, não importa, os nomes todos vocês conhecem, mas deve ser maneiro, né? O senhor e talvez alguns outros próximos devem vibrar quando o Vasco sangra, quando o Vasco briga internamente, quando o Vasco discute, quando o Vasco escolhe uma empresa fraudulenta, né? Aí quando chega um grupo íntegro, que está buscando fazer o correto, abrindo portas, tendo credibilidade no mercado, buscando a justiça para legalizar as operações, pagar, honrar os compromissos, montar um time competitivo, que o senhor não venceu. Aliás, não, seu time não venceu no Campeonato Brasileiro. 2 empates. Aí vem um incômodo, vem uma briga, vem uma bandeira. Não, isso é levar vantagem esportiva. Opa! Então vamos fazer o modelo atual, deixar sem pagar dezenas e dezenas e milhares de famílias sem receber o que deve? Tenho certeza que o senhor não pensa assim. Minha galera, fanáticos vascaínos, acordem, porque esse comunicado que o Flamengo emitiu, com vários itens, esse para mim é o principal porque ele atrela muito ao Vasco, e se o Vasco optar pelo gramado sintético no seu estádio, vai incomodar demais o Flamengo. Ele tem muito mais um viés político, exatamente, de jogar para a galera, de aparecer, né, da galera falar sobre o fato, do que efetivamente ter um resultado prático. Absurdo, presidente, o senhor deve cobrar isso na comissão, é ter clubes que se endividam, não pagam e disputam. Existem outros absurdos. Poderíamos falar de outros, mas vou me ater a esse. Eu posso achar um absurdo um atleta jogar sob um efeito suspensivo e ajudar um clube. Eu posso achar um absurdo, mas a justiça não acha. Então, uma decisão judicial, a gente cumpre, correto? É assim. Uma decisão judicial, como uma recuperação judicial, feita com base na legalidade, com peritos, com auditores, com juízes, o senhor vai interpelar? Eu sei que o senhor conhece muito do mercado corporativo. Mas de justiça, o senhor agora também está entendendo? Ou é apenas um medo que o Vasco ressurja realmente daqui a 2, 3, 4 anos com um time muito forte, porque a nossa torcida é gigante e isso aí acabaria com a sua hegemonia. Porque o senhor vai ficar, provavelmente, 2 mandatos, tem ficado assim os presidentes do Flamengo. É medo, presidente? Tenha não. A competitividade, a rivalidade, isso é fundamental. Eu tenho um programa com o Rei Kraus que talvez o senhor não tenha assistido, vale a pena, para mostrar o que é rivalidade. Eu não quero que o Flamengo acabe. Eu quero um Flamengo forte e um Vasco forte, porque eu cresci assim. Eu vi 2 clubes gigantes rivalizando, na época de Roberto Dinamite e Zico, que eu imagino que o senhor, nessa época, ia a estádio, ou não. Enfim. Torcedor vascaíno, é contra tudo e contra todos, é isso. O cara levanta a voz na comissão do Fair Play para dizer, não, quem está em recuperação judicial, se ainda não homologou, tem que perder ponto e ser punido, não pode registrar jogador.
Aí é brincadeira, né, meu irmão? Vambora, opina aqui que eu quero ler a tua opinião, porque esse assunto ele embrulha o estômago, porque ele vai além das 4 linhas, muito além. Mas é um cagaço que o Vasco volte a ser forte. Mas tenho certeza que rubro-negros que estão assistindo esse vídeo aqui não concordam. Querem um Vasco forte, querem um Fluminense forte, um Botafogo forte, um futebol brasileiro forte. E aí, o mais forte, o mais qualificado, leva. No grito? Não leva não, presidente. Grande abraço, tenho o maior respeito pelo senhor, mas foi uma bola fora o que o senhor fez na comissão. Mas, tudo bem. Grande abraço e até a próxima.